E aí galera, beleza? Aqui é o professor Douglas e dando continuidade ao tópico dos radicais orgânicos, hoje nós vamos discutir a resolução de algumas questões. Então espero que ajudem a vocês a compreenderem melhor a nomenclatura dessas substâncias. Então aqui eu tenho essa estrutura molecular, eu observo que eu tenho uma sequência com 5 carbonos, então essa sequência será a minha cadeia principal e ela receberá o nome de pentano. Pent, porque são 5 carbonos, an, porque são ligações simples, e O, porque trata-se de um hidrocarboneto. Então ali eu vejo que um carbono ele ficou de fora e esse carboninho que ficou de fora ele vai ser chamado de metil. Então para eu nomear essa substância eu tenho que contá-la os carbonos nos dois sentidos, tanto no sentido direto como no sentido inverso. Se eu conto no sentido direto, eu observo que essa metila está associada ao carbono número 2, e quando conto no sentido inverso, eu vejo que ela está associada ao carbono número 4. Então, aquele esquema, para que eu tenha apenas uma nomenclatura para esse composto, eu sempre tenho que optar por aquela sequência em que essa ramificação está localizada no carbono de menor valor. Então, nesse caso, será o carbono número 2. Então, como que vai funcionar a nomenclatura dessa substância? Então, primeiro, eu preciso indicar qual é o carbono que esse radical está associado e depois o nome da cadeia principal. Então, dessa forma, a minha estrutura se chama 2-metil-pentano. O próximo exemplo que eu tenho é essa outra estrutura carbônica. Eu observo que aqui tem uma sequência com 6 átomos de carbono, portanto, ela será a minha cadeia principal e terá o nome de hexano. Além disso, eu observo que existem 2 carbonos que ficaram fora da cadeia principal. Esses 2 carbonos são chamados de metil. Bom, então para eu nomear essa estrutura, conto tanto no sentido direto como no sentido inverso. No sentido direto, eu observo que ali no carbono número 2 e no carbono número 4 existem as ramificações. E já no sentido inverso, o carbono o que possui a ramificação tem um valor equivalente a 3. Então, aquele esquema, entre 2 e 3, eu vou optar por aquele carbono que possui o radical que esteja mais próximo da extremidade da cadeia. Então, vou adotar o sentido direto para nomear essa substância. Como eu tenho 2 radicais iguais, então eu vou ter que utilizar um prefixo para estar indicando isso, que nesse caso será o prefixo di, que indica que eu tenho 2 radicais iguais. Então, nesse caso, indico que no carbono número 2 e no carbono número 4, eu tenho 2 radicais do tipo metil e a minha cadeia principal será chamada de hexano. Então, a nomenclatura desse composto será 2,4 dimetil hífen hexano. Lembrando que quando a minha cadeia principal começa com a letra H, eu preciso separar esses 2 termos com a utilização desse hífen. Bom, a próxima estrutura que eu tenho é essa aqui. Então já identifico que a minha cadeia principal é essa que apresenta 8 carbonos. Então nesse caso, essa estrutura será chamada de octano. E além disso, eu tenho 2 tipos de radicais diferentes associados a essa cadeia. Eu tenho o primeiro, que é formado por um carbono, e nesse caso é o metil. E eu tenho o segundo, que é formado por 2 carbonos, e o seu nome é etil. Bom, então agora eu preciso identificar quais são os carbonos que estão associados a essas ramificações. Então, conto tanto no sentido direto como no sentido inverso. Bom, no sentido direto, o grupo etil está associado ao carbono número 5, enquanto que no sentido inverso, o carbono 2 é aquele que apresenta ramificação. Então, sempre eu faço opção por aquele sentido em que o radical esteja associado ao menor número de carbono. Portanto, esse será o sentido que eu adotarei para identificar quais carbonos estão com as suas ramificações. Então, para nomear essa estrutura, eu preciso colocar os radicais em ordem alfabética. Então, nesse caso, primeiro eu falo do etil, depois eu falo do metil, e aí eu digo o nome da minha cadeia principal. Portanto, o nome da minha estrutura fica 4-etil, 2-metil, octano. Bom, a minha outra estrutura que eu tenho é essa aqui. Então, logo de cara, eu identifico que existe uma sequência com 7 carbonos e essa sequência será a minha cadeia principal, que recebe o nome de heptano.
Além disso, existem dois grupinhos formados por um carbono que estão fora da cadeia principal, que se chama metil, e eu tenho um outro grupinho com dois átomos de carbono que se chama etil. Bom, então agora eu preciso identificar quais são os carbonos, ou melhor dizendo, qual é a sequência correta que eu possa estar indicando quais carbonos apresentam as ramificações. Então aqui eu já tenho o sentido direto e aqui eu tenho o sentido inverso. Bom, no sentido direto, eu observo que no carbono número 2 eu tenho a presença dessa metila. E no sentido inverso, eu vejo que é o carbono número 3 que possui esse grupo metil. Então eu sempre faço a opção pelo lado em que essa ramificação está mais próximo da extremidade, ou seja, aquele que o carbono possui o menor valor. Então, nesse caso, o sentido correto para eu determinar qual é a numeração do carbono que possui as ramificações será o sentido direto. Portanto, na hora que eu for nomear essa estrutura, eu devo nomeá-la da seguinte forma: 4-etil, 2,5 dimetil, heptano. Bom, primeiro tem que colocar os radicais em ordem alfabética. Só que aí você pode estar questionando a seguinte situação. Aqui eu tenho D e aqui eu tenho E. Só que a ordem é em cima da nomenclatura que o radical possui e não em cima do prefixo que ele recebeu após identificarmos que existem duas unidades iguais. Então, primeiro vem a letra E e depois vem a letra M. E aí, como o nome da nossa cadeia principal começa com a letra H, esse termo é separado por meio de um if. Então, portanto, o nome da nossa cadeia será 4-etil, 2,5 dimetil, heptano. Bom, a próxima estrutura que eu tenho é essa aqui, que ela apresenta a insaturação. Então, vou identificar essa aqui como sendo a minha maior sequência de carbonos, e aí, nesse caso, eu vou observar a seguinte situação. Eu tenho o sentido direto, que a ramificação está presente no carbono número 3, e tem o sentido inverso, que a insaturação está presente no carbono número 4. Então, eu sempre faço opção pelo sentido no qual eu consigo encontrar essa insaturação o mais próximo da extremidade, ou seja, aquele em que o número do carbono seja menor, que nesse caso é o carbono número 3. E, consequentemente, esse vai ser o sentido que eu vou adotar para minha cadeia, justamente porque as ramificações, as insaturações, elas têm prioridade em comparação à insaturação. Então, o nome da minha cadeia principal será hept3eno, e no carbono número 5 eu tenho a presença de um grupo metil. Então, a nomenclatura do composto será 5-metil hept3eno. Bom, a próxima estrutura que eu tenho é essa aqui. Eu já observo que existe uma insaturação entre o carbono número 3 e o carbono número 4, ou entre o carbono número 5 e o carbono número 6. Então, como nós vimos anteriormente, faço a opção no sentido em que essa insaturação esteja o mais próximo possível da extremidade da cadeia, que nesse caso é o sentido direto, no qual o carbono que possui essa insaturação tem um número equivalente a 3, e além disso, vejo que no carbono número 5 eu tenho a presença de um radical chamado de isopropil. Então, eu posso chamar essa cadeia como 5-isopropil oct3eno. Então, só para a gente recordar, vocês lembram que existem duas estruturas, dois grupos radicais que possuem 3 átomos de carbono. Então, eu tenho que me atentar a ver qual é o conectivo que está associado à cadeia principal. Então, nesse caso, o conectivo é o segundo átomo de carbono desse meu radical. Portanto, ele recebe o nome de isopropil. Bom, aí aqui eu tenho uma estrutura que ela apresenta duas insaturações. Então, faço a determinação dos números dos carbonos. Tem a primeira sequência, que é a insaturação no sentido direto está no carbono número 3 e no carbono número 4. E tem aqui a segunda insaturação, na qual os carbonos número 5 e número 6
é que possui essa insaturação. E já no sentido inverso, a insaturação está localizada no carbono número 2 para o carbono número 3 e do carbono número 4 para o carbono número 5. Então, aquele esquema, olha a primeira insaturação no sentido direto, ela está no carbono número 3. Olho a primeira insaturação no sentido inverso, ela está no carbono número 2. Então, como o número 2 é um número menor que o número 3, esse vai ser o sentido que eu vou adotar para a minha cadeia principal. Portanto, a nomenclatura dessa estrutura será EPT 2,4 de N. Além disso, eu vejo que no carbono número 3 há a presença de um radical chamado metil. Portanto, o nome da minha estrutura será 3-metil EPT 2,4 de N. Bom, então caso eu tenha ciclano e que apresente um único grupo orgânico ligado ao ciclo, a nomenclatura é feita atribuindo-se o nome desse grupo à palavra ciclano, sem a necessidade de indicar sua posição. No mesmo esquema quando nós vimos cadeias fechadas com duplas ligações. Então está aqui a minha cadeia principal e está aqui a minha ramificação. A minha cadeia principal é chamada de ciclo propano e o radical formável por um carbono é chamado de metil. Então o nome da minha cadeia será metil ciclopropano. Bom, quando a cadeia cíclica apresenta dois ou mais grupos orgânicos em carbonos diferentes, a numeração deve começar a partir do carbono que tem a ramificação mais simples. Segue-se o ciclo de forma que se obtenha os menores números possíveis para todos os grupos orgânicos presentes no composto. Então, por exemplo, eu tenho essa estrutura, que aqui eu identifico a minha cadeia principal, que é esse ciclo formado por 4 carbonos, que ele será chamado de ciclo butano, e aqui eu tenho duas ramificações, uma formada por um carbono, que é chamado de metil, e outra que é formada por 2 carbonos, que é chamado de etil. Então eu sempre tenho que fazer a opção de iniciar a minha contagem a partir da ramificação mais simples, que é o metil. Bom, como eu tenho ciclo, eu posso contar esses carbonos de duas maneiras diferentes. Eu posso seguir o sentido horário, como posso seguir o sentido anti-horário. Então, eu vou localizar para essa minha segunda ramificação o menor número de carbono que a possua, que nesse caso é o sentido anti-horário. Então, aqui eu observo que o etil está associado ao carbono número 2. Então, a nomenclatura desse composto será 2-etil-metil-ciclobutano. Não há necessidade de indicar o carbono que o metil está associado, justamente por conta dessa regra, porque nós sabemos que a nossa contagem desses carbonos sempre terá início na ramificação mais simples. Bom, e aí nesse caso, vamos supor que, quando em um mesmo carbono do ciclo houver dois grupos orgânicos iguais ou diferentes, a numeração inicia-se por esse ato. Então aqui eu tenho essa estrutura, está aqui a minha cadeia principal e está aqui 3 grupos metis. Então eu vou iniciar a contagem desses grupos a partir do carbono que possui o maior número de ramificações, que nesse caso é esse que está adotado o número 1. Então, como nós vimos anteriormente, posso contar esses carbonos no sentido horário, como posso contar no sentido anti-horário. E aqui eu vejo que, se eu for contar no sentido horário, o outro grupo metil está associado ao carbono número 3, e se eu for contar no sentido anti-horário, esse carbono seria o número 4. Portanto, adoto o sentido horário como sentido correto para a identificação dessas ramificações. Então, para escrever o nome dessa estrutura, 1,1,3 trimetil e o nome da cadeia principal, que é o ciclo pentano. Bom, no caso dos ciclenos, a numeração do ciclo deve ter início em um dos carbonos que contém a ligação dupla, e tal ligação deve se localizar entre os carbonos numerados por 1 e 2. Na sequência, a orientação da numeração deve ser feita de forma que se obtenha os menores números possíveis para os grupos orgânicos presentes. Então aqui eu tenho essa estrutura, identifico a minha cadeia principal e ali eu tenho 2 grupos metilas que são os meus radicais.
Então eu sei que o nome da minha cadeia principal é o ciclopropeno, porque ele é de cadeia fechada, tem 3 átomos de carbono, a presença de uma dupla ligação, e nesse caso eu estou trabalhando com o hidrocarboneto. Então aqui eu vejo que ele fala o seguinte, que é quando eu for iniciar a contagem dos carbonos, a ligação dupla ela tem que estar entre o carbono número 1 e o carbono número 2. Então, por exemplo, se eu for contar no sentido anti-horário, 1, 2, 3. Então você vê que está aqui a ligação dupla, comecei a contar no sentido anti-horário. Então ela está entre esses dois carbonos. Agora, se eu for contar no sentido anti-horário, eu vou começar aqui. 1, 2, 3. Então, sempre que você for iniciar a contagem, você precisa colocar a dupla ligação entre o carbono número 1 e o carbono número 2. Então, nesse caso aqui, eu vejo que as ramificações estão presentes no carbono número 1 e no carbono número 3. Então, aqui eu teria o composto sendo chamado de 1,3 dimetil ciclopropeno. E aí, por fim, para compostos aromáticos de cadeia ramificada, considera-se o anel aromático como sendo a cadeia principal. Assim, indica-se o nome do grupo orgânico ligado ao anel, seguido do nome do composto aromático. Então aqui eu tenho metilbenzeno, que ele recebe o nome também de tolueno. Aqui eu tenho o grupo etilbenzeno e aqui eu tenho o grupo isopropilbenzeno, que também é conhecido como cumeno. E no caso dos compostos aromáticos que apresentam dois grupos substituintes, dependendo da localização que esse grupo esteja, eu posso estar substituindo essa numeração pelos seguintes prefixos. Então aqui, se ele estiver na posição 1 e 2, eu posso utilizar o orto ou a letra O, que nem o exemplo aqui abaixo. Então eu tenho o grupo metil no primeiro e no segundo átomo de carbono. Ele seria chamado de 1,2 dimetilbenzeno ou ortodimetilbenzeno. Caso essas ramificações estejam no carbono número 1 e no carbono número 3, eu posso estar substituindo esse termo pelo termo meta. E caso ele esteja no carbono número 1 ou no carbono número 4, eu posso estar substituindo esses numerais pelo termo para. Então, dessa forma, ele acaba recebendo essa nomenclatura especial. Bom, então, galera, eu espero que a resolução dessas questões ajudem a vocês a entenderem melhor como se dá nome a esses radicais orgânicos. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.